Oi, gente! Boa noite! Estamos ao vivo aqui com vocês nessa noite de terça-feira. Estão me ouvindo bem? Já já a Fernanda chega aqui. Vamos convidando as pessoas para virem para cá. Um horário nobre aqui no Instagram, né, gente? Estamos concorrendo aí com gente muito boa. Então, por isso, eu já agradeço grandemente vocês estarem aqui para falar desse assunto tão importante, especialmente nesse momento: fé, inovação e ação. O que será que a gente vai colher aqui dessa live hoje para implementar amanhã já e começar aí a fazer a virada acontecer na nossa vida, hein? Isso aí. Todo o objetivo nosso aqui é de contribuir e eu acredito que esses ingredientes aqui dessa live de hoje vão ser muito importantes aí para todo o seu processo nesse momento. Deixa eu ver quem que já foi chegando aqui, tava ali convidando o pessoal para entrar. Oi, Jéssica Lisman. Oi, Edna. Karen. Karine. Ju, Fernanda, já te chamo, Fer. Fran, Vanderlei, Cibele, W2W, boa noite a todos vocês. William Lino, bem-vindos. Gente, clica ali naquele aviãozinho e enquanto eu chamo a Fernanda, vocês convidam todo mundo que vocês acham que merece entender como que a fé pode ser essa chave de virada aí para inovação e ação. O que a gente pode fazer para, inclusive, ajudar quem está perto da gente a transformar a sua vida também. Nunca se esqueça, você é uma lâmpada acesa e onde você estiver, você acende, ilumina caminhos, abre trajetórias. E aperta o dedo nesse coração aí até fazer calo, viu? Porque aí o Instagram também ajuda a gente a chegar a outras pessoas. Oi, Marcos. Oi, Adri Montini. Oi, Dorvalina. Oi, Júlia. Vamos lá, Beth. Bem-vindos. Deixa eu convidar a Feira aqui para vir comigo. O áudio tá bom, gente? Me avisa aqui, tá? Só a Fer chegar. Oi, Ana Paula. Oi, Márcia. Ei! Tudo bem, Fer? Tudo bem? Como você está? Eu tô bem, só tô com saudade de você, mas eu tô bem. Que bom que a gente Eu se também vê tô pelo com menos por saudade. aqui. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. O Tudo pessoal tá certo. ouvindo bem? Tudo certo? Tudo certo. Graças a Deus. E aí, Fernanda Lemes, de Jesus Lemes, eu sempre confundo, mas Jesus tá por todos os lados, né? Obrigada mais uma vez, minha linda, por aceitar o convite, por estar aqui, né? Contribuindo com esse conteúdo aí tão rico, Acho que o conteúdo mais rico que a gente pode ter na vida é esse, de 2 letrinhas, né? E eu vou deixar Isso você aí. se apresentar primeiro e depois a gente começa aí a nossa conversa, tá bom? Então tá, eu quero te agradecer imensamente seu convite, você sabe quanto que eu te admiro. E para quem não me conhece, então eu sou a Fernanda de Jesus Lemes, né? Eu vou fazer uma apresentação, eu tenho 38 anos. Solteira, galera, ó, solteira. Por enquanto. Por enquanto, né? Tá chegando aí, tá chegando. Muita fé nessa hora. Sou uma pessoa muito alegre, sorridente, gosto muito desse tema fé, inovação e ação, né? Faz parte da minha vida. Sou filha do meio. Olha só, filha do meio, tenho um irmão mais novo, uma irmã mais velha. Na verdade, tenho mais uma outra irmã mais velha, mas que já está no céu. Então não é do meio, né? Quase do meio, né? Hoje é do meio, hoje eu ocupo a posição do meio. Moro com os meus pais, a gente tem uma vida muito feliz, muito próspera, graças a Deus, devido à fé. E eu tô hoje na vida profissional, né? Tocando um projeto incrível chamado Foca no Varejo. Né? Quem não me segue ainda, por favor, @Foca no Varejo. Vamos lá, vocês vão conhecer muita coisa boa, principalmente sobre inovação e ação.
Muito bem. É, Nossa, eu falo que quando a gente vai começando a se apresentar, fui ouvindo você aí, eu falo quanta coisa a nossa apresentação conta de nós, né? Parece uma coisa tão simples, mas a nossa história, gente, isso vale para todos vocês que estão aqui. Falem mais da história de vocês. A nossa história fala muito mais do que só os fatos que aconteceram, mas nós somos resultado da nossa história. E quando a gente começa a olhar para a nossa história, a gente começa a entender quem a gente é. E eu fui ouvindo você falando aí, já fui viajando, né? Porque eu adoro ouvir histórias, adoro contar histórias e eu acho que até foi uma história que nos conectou e eu acho que o que a gente precisa é a gente validar as nossas histórias. Esse momento que a gente está vivendo aqui hoje, né? Amanhã ele já faz parte da nossa história. E é como se fossem os degraus aí da escada da nossa existência, né? Então, como é importante a gente falar da nossa história. Bom, gente, se vocês estão aqui... Isso eu aprendi contigo, né? Vamos abrir um aspas aí, porque assim, o pessoal que está na live agora, como que eu me apresentava antes? Eu falava, então, eu sou a Fernanda Lemes, trabalhei na feira, trabalhei na Pernambucanas, ia contando toda a história profissional, o que fez, o que não fez. Mas quem que é realmente a pessoa, né? Quem é a Fernanda? E isso é muito importante a gente olhar para nós e falarmos, né? Quem nós somos, né? E às vezes a gente acaba Exatamente. esquecendo e coloca só os títulos do que a gente fez na vida, as experiências que a gente carrega, né? Exatamente. E assim, ó, nunca se esqueçam. Quem a gente não deixa de ser. O que a gente faz, a gente está fazendo, né? Mas amanhã a gente pode não estar mais. Então, estar é transitório, ser é permanente. A nossa essência não muda, independente de onde a gente está nesse momento. E, inclusive, para que a gente possa ter fé, é preciso que a gente saiba quem a gente é, que a gente reconheça a nossa identidade. Já que você falou de você, talvez tenha alguém que está aqui e que também não me conhece. E eu, né, eu tenho me corrigido nisso, porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas sabem quem eu sou, mas eu sei que muita gente ainda não me conhece. E também, mesmo que me conheça, né, a gente está em constante transformação. Então, eu sou a Érica Moraes, eu sou a sexta filha, caçulinha de uma família bem grande, né? E filha do seu João, da Dona Maria, nasci no sítio, cresci sendo muito feliz também, e sou muito feliz, tenho essa facilidade, né, de sorrir aí, transpassar essa felicidade para as pessoas, e eu sou uma apaixonada pela vida, gente. Se vocês né, quiserem saber uma característica aí essencial da minha vida, eu sou apaixonada pelas oportunidades que existem escondidas naquilo que a gente às vezes até considera como problema. Eu sempre penso que existe algo bom escondido em tudo aquilo que está acontecendo, independente do que seja. E eu amo pessoas. Eu amo a transformação que as pessoas são capazes de promover nelas mesmas e promovendo essa transformação nelas, o que elas mudam ao seu redor. Porque todos nós temos muita coisa, muita sabedoria escondida, guardada. E a minha missão é cutucar isso dentro de cada um para que venha à tona, né? Para que isso possa ser transformado em propósito de vida e atinja e transforme a vida de mais pessoas. É por isso que nós estamos aqui, às 20h11 desta noite, para falar, para contribuir, para levar conhecimento, porque conhecimento transforma. O primeiro degrau da mudança é conhecer. Nem que você descubra que você não sabe, né? O primeiro grau da sabedoria é o reconhecimento da própria ignorância. Então, eu não sei. Eu sei que eu não quero ficar onde eu tô, mas eu não sei para onde eu vou. Ótimo, você já sabe que você não quer ficar onde você tá. Já é o primeiro passo. E aí, a gente vai buscando tudo aquilo que a gente precisa para dar os próximos passos. E esse tema, né, que a Fernanda... Então, só aproveitando, toda terça aqui nesse Instagram, gente, nesse mesmo horário, a gente vai ter lives, tá? Então, cada dia com um convidado, como se fosse um programa de televisão aqui. Eu vou trazer sempre alguém que vai contribuir com vocês. Então, já deixem agendado na agenda de vocês aí que toda terça, nesse horário, a gente vai ter um conteúdo que agrega conhecimento. Já arruma um caderno para anotar, para fazer pergunta, para depois vir lá no direct e tirar dúvida. É um espaço de conhecimento.
E nada melhor do que começar hoje com esse conteúdo, né? Que é algo que nos transcende. A fé é algo que nos tira dessa atmosfera, né? Só física e nos leva para algo muito maior. Mas, Fernanda, então, para você, o que é fé? Fé, então, olha só que incrível, né? Fé, Fernanda e Érica. Pois Ai, a é, gente né? combinou, né? Combinou, né? Não, então, pessoal, fé para mim é algo que eu acredito não vendo. Só que eu acredito não vendo e não duvidando. Porque muitas vezes a gente tem, eu sou uma pessoa de fé, né? Só que eu peço, eu agradeço, faço as coisas, mas não acontece comigo, não acontece com todo mundo, mas não acontece comigo. O que será que está acontecendo? É porque no momento que a gente está nessa intimidade, que fé para mim é intimidade com Deus. Nessa intimidade com Deus, eu tenho que falar acreditando sem duvidar do que eu estou falando, né? A gente tem que acreditar que a gente merece o que a gente está falando, né? Porque nós já somos. Então, se nós já somos, nós já merecemos, né? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, né? O que mais a gente quer? Essa, acho que é a parte mais importante que a gente precisa entender. E como você falou, Érica, como que eu faço com que a fé aconteça? Primeiro, eu tenho que estar disposto a entender, né? Eu tenho que estar disposto a querer saber o que é a fé, quem eu sou e por onde que eu tenho que ir. Porque às vezes a gente, em alguns momentos, principalmente agora, no momento que a gente está vivendo, a gente fica meio que perdido, né? A gente fala, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou agir, né? Tanta coisa acontecendo do meu lado, muito próximo, e parece que a gente está de mãos amarradas e não tem o que fazer. Mas se cada um de nós formos para nossa, dentro da nossa casa, já que nós estamos em casa, né? Quem tem que trabalhar é óbvio, né? Com todos os cuidados, vá para o seu trabalho, mas quem está em casa, trabalhando em casa também, vá para o seu quarto, se ajoelhe, se conecte com a fonte, com Deus, e você vai entender realmente o que é a fé. Eu acho que esse é o momento mais importante da nossa vida, da nossa história. Eu não vivi as outras histórias, mas eu li alguma coisa das outras histórias, né, que já passaram. Mas é o momento de a gente parar e começar a se autoanalisar, analisar a gente mesmo, né, as nossas atitudes, nossos comportamentos, a nossa forma até de ter essa conexão ou da nossa própria fé. Porque será que a nossa fé é só naquele momento que a gente quer alguma coisa? Será que quando eu peço, ou senão as coisas estão favoráveis nesse momento, então eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé? Fé não é isso. Fé é estar disposto, preparado, se colocar ali em ação em qualquer momento, independente de qualquer situação. Mas é óbvio, buscando sempre acreditar que as coisas vão dar certo. E elas só vão acontecer se a gente fizer três coisas. Que a Érica também me ensinou, né? Eu aprendi, mas a Érica reforçou em algumas coisas também. Que é o pensar, sentir e agir. Olha, ó, Érica, olha só, olha assim, ó. Pensar, sentir e agir. É isso Se eu aí. só penso, se eu só penso, não vai acontecer. Se eu penso e sinto, também não vai acontecer, né? Pelo menos eu tô com um pensamento positivo, que as coisas vão acontecer, estou lá, né, na minha casa esperando que todas as coisas que eu mais desejo, elas vão se realizar, mas elas não vão. Por quê? Porque depende muito da nossa atitude, da nossa ação. Eu estou agora, né, com o Foca no Varejo. É um projeto incrível, gosto muito, estou apaixonada pelo que está acontecendo. Mas se eu tivesse sentada dentro da minha casa, na minha cadeira, no meu quarto, esperando as coisas acontecerem, elas não aconteceriam. O que eu tenho que fazer? Me colocar em ação. Movimentar a página, movimentar a parte de canal, fazer lives, conversar com as pessoas, criar relacionamentos. Ah, mas eu não consigo fazer isso porque agora eu estou em casa. Tem várias maneiras. Depois a gente vai entrar daí na inovação, mas tem várias maneiras para a gente fazer com que isso aconteça. Então, a fé é a conexão íntima, profunda com alguém que eu não vejo, mas eu acredito e não duvido do poder dele. No meu caso, é Deus. Cada um acredita no que deseja, né? Cada um tem as suas crenças, a sua forma de pensar. Mas, para mim, é dessa forma. Sim, a fé, assim, ó, todo mundo tem fé, tá, gente? Todos vocês que estão aqui ouvindo a gente, todos vocês têm fé. A fé é algo muito forte, só que a gente, às vezes, usa o poder da fé que a gente tem através
dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos de um jeito equivocado. A gente acredita cegamente em coisas que nos atrapalham. A fé é uma crença absoluta. Você não duvida daquilo. E eu sei, você quer ter fé em Deus, por exemplo, como a Fer colocou ali, que Deus vai fazer, mas igual a pessoa fala assim, você pede para Deus fazer, coloca na mão de Deus, daqui a pouco você vai lá e tira da mão de Deus porque você quer ter controle de quando, como vai acontecer. Fé não é isso, então isso não é fé, tá? Quando você tem que controlar as coisas, não é fé. Quando você quer sinais, você não é fé. Porque daí você viu. Fé é você acreditar sem ver, né? E eu, antes de qualquer outro comentário que eu vá fazer aqui, eu gostaria de dividir com vocês um texto que está lá em Hebreus, uma partezinha que fala assim, exemplos de fé. Então, porque às vezes a gente fala assim, fé é acreditar, tá, mas em que nível, né? Fé é acreditar na entranha, acreditar e entregar e ficar tranquilo. Falar, não, tá tudo certo, eu sei que vai acontecer. E tanto eu sei que vai acontecer, que eu vou começar a agir, como a Fernanda falou, como se... Porque assim, ó, se alguém falar assim, vai ter a live hoje da Érica e da Fernanda, hoje às 20 horas. Pronto, eu acreditei, às 20 horas tô aqui, tô fazendo aqui, tô fazendo. Eu não duvidei, eu falei, mas será que vai ter? Não, vai ter, e tá acontecendo. A fé é a que faz você mover tudo que tem no seu controle para que aquilo que não está no seu controle também possa acontecer. Então, às vezes a pessoa fala assim, entreguei para Deus, se Deus quiser. Gente, Deus já quer, Deus pode fazer qualquer coisa na minha, na sua vida. Só que fé também não é largar na mão de Deus e falar assim, se Deus quiser, Ele vai fazer. Isso também não é fé, tá? Então, é importante a gente ir colocando as diferenças que essas coisas têm, tá? E o texto que está em Hebreus diz assim, ó. Hebreus 11, 1 ao 3, diz assim. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, pergunta assim para uma mulher grávida, né? Que tá com o nenenzinho na barriga, se ela acredita que tem um nenê ali dentro. Claro que ela acredita. Tem um nenê, tá mexendo, né? Ela já viu esse nenê? Não. Ela pode até ter visto lá no ultrassom agora, mas pensa lá nas primeiras mulheres que ficaram grávidas, né? Ela não tinha visto, mas ela tinha fé que dentro da barriga dela tem uma criança, né? Tem um tipo de distúrbio que a pessoa tem gravidez psicológica, que ela acredita emocionalmente que está grávida, porque ela deseja muito estar grávida, mas ela não está, gente. Só que o que acontece? Muda todos os padrões hormonais daquela mulher. Se ela fizer um teste de gravidez, diz que ela está grávida. A barriga cresce, inclusive, tá? Então, porque ela está mentalmente acreditando com uma fé profunda de que ela está grávida, apesar de aquilo não ser real. Por isso que eu quero que vocês entendam o sentido da fé, porque é aquilo que você pensa, naquilo que você tem convicção que a sua fé vai atuar. Só que Deus é tão bom que quando a gente pensa algo muito maluco, mesmo que a gente tenha muita fé, Ele vai dar um jeito de mostrar pra gente que o caminho não é aquele, tá? Depois a gente vai para esse próximo passo. Mas então a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Uma condição para que algo seja realmente fruto da fé é que você não viu ainda, mas você já acredita com uma profundidade que as pessoas falam assim, mas você é maluca, Érica. As pessoas falam isso para mim com frequência. Meu Deus, gente, fui fazer um test drive de um carro essa semana, né? Pois eu vou postar para vocês. E aí teve uma pessoa que olhou para mim, eu tenho certeza que a pessoa falou assim, mas a Érica bateu a cabeça. Com o combustível nesse valor que tá, a Érica iniciando um projeto, né, grandioso, que é o Hospital da Alma, no meio da crise. Meu Deus, vai comprar esse carro para... Você entende? Por quê? Eu não sei como, eu não sei quando e eu nem preciso saber. Eu só sei o quê. E eu tenho fé e vai dar certo. Porque é a fé convicta que move. Move o sentir, move o pensar e move o agir. E se moveu essas três coisas, minha gente, não tem nada que vá poder contra isso. Porque a fé aciona todo o poder
divino. Se você acredita que é Deus, se você acredita que é o universo, para mim tudo é a mesma coisa, mas com nomes diferentes. Sim. Mas então é você. Eu até falei para uma cliente minha, atendi ela hoje, a gente riu horrores. Ela falou assim: por que eu tava tanto querendo controlar tudo se eu podia fazer um contrato com o universo e ele trabalhar para mim? Eu falei: isso aí, entendeu tudo. O universo, ele tem todos os recursos que você pode precisar. E se você é filho de Deus, como a Fernanda falou ali, você precisa de mais o quê, gente? Dono do ouro, dono de toda a prata, de todas as riquezas. Para que você tá miserento, pensando, contando moeda, preocupado? Porque às vezes você tem que atravessar o deserto, e hoje eu li uma frase que falava assim: se até Jesus, que Jesus tinha fé, né, gente? Imagina, uma pessoa de fé era Jesus, teve que atravessar o deserto, por que você acha que você vai viver só, né, nas planícies verdejantes? Você vai ter que enfrentar momentos desafiadores, mas para que você tenha trabalhado o seu coração. Mas vamos aqui, daí continua assim, ó. Pois foi por meio dela, né, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. O que é isso? Se eu e se a Fernanda temos um propósito, e se todos vocês aqui, ó, 18 pessoas que estão aqui, vocês também têm um propósito, mas para que a gente possa convencer outras pessoas da mudança que a fé pode provocar na vida delas, a gente vai precisar viver primeiro, a gente vai precisar dar testemunho, a gente vai precisar contar o que aconteceu na nossa história, não na história dos outros, porque a história dos outros é a história dos outros. Você só vai ser alguém que dá testemunho da própria história. Então, talvez o que você está vivendo agora é um momento de você construir em você a sua história para que você possa depois dar bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado. Presta atenção no código aqui, Pablo Marçal. Presta atenção. Foi pela fé, entendemos pela fé que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Isso aqui para mim matou o resto, entendeu? Porque assim, se Deus falou que era para acontecer, não tinha que ter nada antes. Ele faz daquilo que não existe. Então, se você tem fé, a sua preocupação acaba, porque você fala: mas como que isso vai acontecer? Não sei. Deus não tinha mundo e Deus criou, com 7 dias ele construiu tudo. Será que a coisa pequena que você precisa que aconteça na sua vida, o tamanho da sua fé, que fala lá que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, pode ser pequenininho, vai mudar a montanha de um lugar para o outro? Será que é tão impossível assim aquilo que você está precisando na sua vida? Eu garanto que não, né? Então, a fé, gente, e o medo estão ali, ó, lado a lado. Só que a gente dá comida pro medo, dá comida pro medo, dá comida pro medo. O medo cresce, o medo cresce, o medo cresce, o medo cresce. E a fé vai ficando encolhida, né? Desnutrida, vai ficando ali atrofiada. E a gente não alimenta a fé. O medo a gente alimenta o tempo inteiro, assistindo notícia. O medo a gente alimenta conversando sobre coisas ruins, falando sobre o preço das coisas no mercado, enfim, né? O medo a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. E a nossa amígdala aqui cerebral, não é a amígdala da garganta, tá? É a amígdala, é a amígdala, é a amígdala. É isso mesmo, estou confundindo. Você entende melhor, hein? O que acontece? Ela é responsável por defender a gente. Ela é responsável pelo nosso mecanismo de sobrevivência. Então, se ela acha que a gente está ameaçado, o que ela vai disparar? Hormônio de medo, para que a gente tenha capacidade de fugir das situações que nos estão aprisionando. Só que daí a nossa fé vai encolhendo. Só que tanto o medo quanto a fé precisam que a gente acredite naquilo que a gente não vê. E aí eu pergunto para vocês, por que é que vocês estão escolhendo o medo ao invés da fé? Porque o medo é você confiar nas tuas forças, que você tem que ter perna para correr, que você tem que ter conhecimento para sair da situação, que depende de você, porque você quer controlar as coisas. Mas você tem a fé, que é uma força espiritual. Fé é uma sigla de Fernanda e Érica. Hoje nós descobrimos isso, né? Mas é uma... Mentira, nós estamos brincando. Tá, e tem acento no Érica ainda, é fé mesmo. Tem acento.
Eu fui conferir na minha certidão de nascimento quando eu descobri que existem Éricas. Eu achei que só existiam Éricas, né? Mas fé, gente, fora a brincadeira aqui, é a sigla de força espiritual. A força física que a gente tem, ela é muito pequena. A nossa capacidade humana, perto da força espiritual, tá? Porque a nossa capacidade humana é gigante. A gente usa muito pouco da nossa capacidade. Mas se a gente usar a força espiritual que a gente tem, o acesso que a gente tem direto na fonte, não tem nada que nos seja capaz de parar. Então, fé, gente, é uma escolha diária que você precisa alimentar, que você precisa buscar entendimento, mas mesmo que você não entenda, até separei uma música aqui depois pra gente ouvir se der tempo, que a gente fala pra caramba, vocês viram, né, que eu falo pra caramba, mas é mesmo sem entender, às vezes vai falar assim, mas como, Senhor? Imagina o Pedro lá, sabe? Eu fico sempre pensando assim, que às vezes eu penso assim, Senhor, eu acho que é isso que tá acontecendo comigo. Vem, Pedro, andar em cima da água. Ele falava assim, mas Jesus, eu não sou Jesus, não, eu vou afundar. Você não afunda porque você é Jesus, mas e eu que sou humano, né, limitado? Mas se você tá com Jesus, minha querida, você tá protegida também. Se você afundar e morrer, ele ressuscita você também, não tem problema não. Então a gente coloca muito medo na frente daquilo que a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente confia pouco com quem a gente tá andando, né? E se a gente tá andando com Deus, com a força maior que existe no universo, não tem por que a gente ter medo. Fernanda, mais alguma consideração Ei, Érica, sobre fé? é que sim. E por isso que nós, seres humanos, precisamos tanto entender de nós, né? Porque se você compra o carro, aí esse carro que você vai comprar, o que que acontece? Para você Já poder comprei, o dirigir esse universo já carro, que você comprou. já comprou, então, esse que já está comprado aí, quando você pegar ele para você dirigir, o que que vai acontecer? Você precisa saber se ele é automático, se é câmbio manual, se é flex, se não é. Como que você vai fazer para pilotar esse carro aí, certo? Certo? O que que você vai fazer? Dar uma olhadinha no manual e entrar no YouTube. Você vai fazer alguma coisa, ou pedir para quem está te vendendo o carro. E nós? Como que a gente faz para saber? Como que a gente funciona? Quem a gente é? Entende? Olha só, então, o quanto é importante a gente se conhecer, porque no momento que a gente se conhece, não é só esse conhecer, tipo, todo mundo fala, ah, mas tem que se me conhecer, quem sou eu, não sei o quê. Não, não é isso. Quando você se conhecer com profundidade e entender o poder que você tem e onde você pode chegar, e quem você já é, de fato, né, ninguém segura. Por que que algumas pessoas, elas, e o sucesso aqui, ou chegar onde você deseja, não é só a parte material, né? A parte espiritual que a gente está falando. Porque a gente não vai levar nada daqui, né? A gente vai deixar o legado. O que que é o legado? Quem foi a Fernanda no período da jornada dela, na existência dela? O que que ela fez de bom para a sociedade, para a família, para a humanidade, quem sabe, né? O que que foi feito? O que que ela plantou aqui? Então, olha a importância que a gente tem de pegar o nosso manual e começar a estudar um pouquinho mais sobre a nossa própria vida, a nossa própria existência, para a gente poder transbordar isso na vida das outras pessoas, porque daí a gente vai começar a reconhecer os nossos testemunhos, a gente vai começar a reconhecer o que que a gente faz de bom, né? O que que a gente faz de tão bom para as outras pessoas. A gente começa a entender isso e vai servindo cada vez melhor as outras pessoas, porque eu acho que essa é a missão do ser humano na Terra, é servir os outros para poder evoluir, né? Servir para poder evoluir. E assim, ó, isso é tão maravilhoso que eu vou ouvindo você falando aqui, eu vou lembrando de pessoas que eu atendi, que a pessoa não tinha realmente noção de quem ela era. E assim, quem tá aqui que faz sessão comigo, eu vi várias pessoas aqui que fazem sessão, que já fizeram, né? Sabe que tem um determinado momento do processo, né? Que eu preciso falar verdades que essas pessoas precisam ouvir. É por isso que elas estão na busca de autoconhecimento, mas a gente tem pontos cegos, porque a gente não consegue iluminar a própria escuridão. Deus nos fez. Por isso que a regra é servir. Tem habilidades, talentos que a Fernanda tem, que só a Fernanda tem. Então, só eu chegando perto da Fernanda que eu vou conseguir descobrir coisas sobre mim que sozinha eu não vou conseguir. Então, é por isso que a gente vai deixar um legado. Porque se a gente fala esse negócio de deixar legado, as pessoas pensam assim, eu não quero, é do ego isso. Não, gente, não tô pensando que amanhã ou depois, a hora que eu morrer aqui, né?
as pessoas vão falar assim, ah, e a Érica foi importante, ela era o gás da Coca. Não quero saber disso, não. É porque eu assinei lá em cima, antes de descer, e eu sei que vocês também, um contratinho, né? Igual quando vocês foram contratados para trabalhar na empresa que vocês trabalharam aí, ou quando vocês abriram a empresa que vocês abriram, tem lá um código de atividade, tem um código brasileiro de ocupação, tem uma função. Você desceu aqui, gente, não é para passear. Estamos aqui para cumprir a nossa missão, nosso propósito aqui. Então, Deus não colocou, pensa, se ele teve o capricho de colocar dentro de cada semente, de cada árvore, o germe para que ela pudesse ser multiplicada, imagina o que ele não fez com o ser humano, que está lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fez a gente da parte dele, ele escolheu a melhor matéria-prima que existia para nos produzir, porque a nossa missão é nobre. E aí, imagina, um dia você voltar lá para o céu, né? Sei lá para onde, que jeito que é esse processo, né, de retorno. Mas aí tá lá um caderninho lá e fala assim, vamos ver o que a Fernanda fez enquanto ela ficou lá. Já se passaram 38 anos, sábado eu completo os meus 33, né? E aí eu sei lá, não sei até quando que eu fico, não é dado a ninguém saber nem o dia nem a hora, né? Então a gente tem que fazer valer a pena todos os dias e a cada dia a sua preocupação própria, para de ficar imaginando como que vai ser lá no futuro, porque ele não te pertence e o passado você já viveu. Então, você chega lá e fala assim, ai Deus, é que eu achei que ia dar tempo de acabar a pandemia. É porque, não sei se o senhor sabe, mas lá no mundo tá acontecendo um negócio de coronavírus e eu não podia inovar, não podia agir, porque eu tava esperando. Vai falar assim, o quê? Como assim? Né? Então, a gente tem que ter essa propriedade de quem a gente é. Tem um monte de gente que já morreu por aí e não sabe. Por que morreu? Porque não está vivendo. Porque está sobrevivendo dia após dia de uma maneira muito medíocre. É para a gente viver e viver em abundância, independente da situação que a gente esteja atravessando. A abundância não está ligada diretamente apenas à riqueza financeira. É que a gente inverte as coisas, né? Então, essa propriocepção, sabe? Eu sei quem eu sou, da onde eu venho, para onde eu quero ir, estou em processo. Não sou perfeito, não sou perfeita, ninguém é, gente, tá tudo bem, né? Para de se comparar também, mas não desperdiça teu tempo achando que você tem tempo. Eu acho que uma das principais coisas que a gente precisa é pensar assim, peraí, se eu tivesse só hoje, o que eu faria hoje? Que decisão eu tomaria agora? E toma decisão, a gente chama isso, né, de passo de fé. É quando você tem uma convicção profunda dentro do seu coração, você não sabe muito bem explicar como, mas você sente. E sentindo, você age, né? Porque você já pensou antes, sentiu, e agora você só se vê na direção da tomada de ação. Mas, Érica, e tem mais uma coisinha, porque esse assunto é muito bom, né? O que a gente vê hoje também, você deve vivenciar isso todos os dias. As pessoas estão tristes, ou às vezes elas se sentem inseguras, insatisfeitas, porque elas estão tentando viver a vida do outro e não viver a própria vida. Então, quando eu tento copiar uma pessoa, porque ela faz essa coisa, eu quero fazer também. Aí não tem autenticidade. E aí acaba se perdendo ao longo do tempo. E a pessoa sempre está infeliz. Por quê? Porque ela não está falando para as pessoas quem ela é. Ela está contando as histórias dos outros. Ela está agindo como se não fosse ela. Então, vale muito a pena você olhar para você, para dentro de você. Busca se descobrir, se conhecer. Vai lá na frente do espelho, né? Essa técnica de meditação é tão boa, principalmente agora. Olha para dentro de você, pega as fotos antigas. Eu fiz isso ontem, foi maravilhoso. Pegar as fotos de quando você é pequena e começa a olhar tudo que você já viveu, as coisas que aconteceram, para você entender um pouquinho da tua história também. E aí você fazer o que você gosta de verdade, né? Não tentar imitar outras pessoas. Eu acho que modelar pessoas e se inspirar em pessoas é legal, né? Tipo, eu vejo alguma coisa muito legal que a Érica faz, olha que bacana, então eu me inspiro nela, ela é uma inspiração, né? Mas ela nunca pode ser alguém que eu queira copiar, eu quero ser igualzinha a Érica. Vai falhar, gente, não vai dar certo. Porque o que a Érica tem de autêntico dela é só dela, como você falou no início.
né? O que eu tenho é só meu. Ninguém tem igual, né? Cada um de nós somos parecidos, semelhantes, mas a gente é único o que a gente pode fazer pelo outro, né? Então, vale a pena a gente pensar muito sobre isso. Ô, gente, se fosse para ser igual Deus tinha feito, era mais fácil, né? Fazer Todo todo mundo mundo, igualzinho. né? Mas Pegar uma forma só. ia ser chato pra caramba, entende? Ia ser muito esquisito. Nossa. E assim, outra coisa, você foi falando aí, nem eu, gente, consigo fazer igual uma coisa que eu já fiz outra vez. Eu tenho esse Sim. problema, por exemplo, com palestra. Eu não consigo ser igual. Por quê? Porque o meu compromisso é evoluir. Então, eu fiz uma vez, quando eu vou fazer de novo, eu já estudei outra coisa, eu já refleti sobre outra coisa. Deus tocou no meu coração para falar diferente. Então, repetir que nem papagaio, sabe? Isso é uma coisa muito superficial. A sua verdade, a sua essência, a sua autenticidade, sabe? Isso é o que é valor em você. É o que ninguém vai conseguir. Você pode estar dentro de um mercado com inúmeros concorrentes, mas se você é você fazendo aquilo que você faz, as pessoas vão comprar de você por quem você é. Independente, o que faz as pessoas se identificarem não é o produto ou o serviço em si, é a maneira que você entrega. Quantas vezes você trabalha bastante com essa questão do varejo? Eu faço isso enquanto consumidora. Se eu gosto de comprar com uma determinada pessoa, ela troca de serviço, ela vai para outra loja, por exemplo, a tendência que eu tenho é de ir lá na outra loja comprar com ela, porque eu compro com ela, não é o produto em si, entende? Porque o relacionamento, a identificação é de humano com humano, gente. Então, essa coisa de a gente querer copiar o outro é justamente porque a gente está perdido em ser quem a gente é. E a gente tem tanto medo de ser rejeitado por ser quem a gente é, que a gente copia o outro porque acha que isso vai ser o suficiente para a gente ser amado, aceito, acolhido. E é justamente o contrário. Quanto mais a gente for, mais a gente vai conseguir atrair para a nossa vida pessoas que nos amem de verdade, pela nossa verdade, pela nossa autenticidade. E quantas pessoas estão esperando a nossa verdade, né? Quantas? Quantas? Todas as que estão conectadas a você, direta ou indiretamente, estão esperando e precisando da sua verdade. Érica, mas quando eu comecei a falar a minha verdade, e isso é uma coisa que vai acontecer, deixa eu deixar avisado para depois vocês não falarem assim, a Érica falou, não falou, né? Falei, tá gravado, vai ficar gravado aqui. A primeira reação é rejeição, tá? Já se preparem, porque as pessoas elas têm medo dessa verdade toda. E tá tudo bem, gente. Todo mundo quer viver a verdade, só que ela no começo assusta. As pessoas se assustavam com Jesus, gente. Porque ele era de verdade, ele não mentiu. Ele falou assim: não, é verdade, eu não sou filho de Deus, não, eu só sou mais um profeta. Não, ele falou assim: ó, eu sou o filho de Deus. E o povo ficava assim: mas como assim, filho de Deus? Ele foi crucificado porque ele falou a verdade. Então, só que fazia parte do propósito dele. Então, é melhor que você seja crucificado sendo a sua verdade do que você perca a oportunidade de viver a sua missão porque você se tornou um covarde por não assumir quem você é. Porque eu escutei de uma pessoa de 60 anos nesses dias. Eu me anulei a vida inteira e agora eu sei que eu tenho menos vida para frente do que tudo que eu vivi para trás. Eu preciso fazer valer a pena todos os dias, porque eu já me anulei por tempo demais. Então, é muito sério isso que eu tô falando para vocês. Mas ainda bem que ela descobriu com 60 anos, mas ela tá saudável, ela consegue viver uma vida nova a partir de hoje tranquilamente, do que ela continuar contando essa historinha, né? E copiando e, enfim, se anulando até os últimos dias da vida, né? Então, esse é um momento de muita consciência, que a gente está tendo a oportunidade de tomar um banho mesmo de realidade, falar, não, peraí, o que eu tô fazendo da minha história, da minha vida, e o que eu escolho a partir daqui? Porque se você escolher, não escolher, ficar do jeito que tá, eu lamento te dizer que você já escolheu, né? Não escolher é uma escolha. Então, você não vai poder culpar ninguém, né? Porque a escolha foi sua. Me empolguei, desculpa. Desculpa nada, não peça desculpa. Tem um café aí, tem um cafezinho aí. Ó, a xícara do sorriso. Ai, que linda, viu? E
Falando em sorriso, eu amo falar dessa parte de inovação, né? Eu tenho uma frase, acho que é da Clarice Lispector, que fala assim: não me peçam para ser igual, porque sinceramente sou diferente. E essa frase, ó, é velha na minha história. Eu falo assim: meu Deus, se as pessoas me pedirem para fazer igual, eu nem quero tentar, porque não me chama atenção. Inovar, colocar a minha marca, a minha essência naquilo que eu estou fazendo, é uma coisa natural da minha personalidade, né? Mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, porque quando você escolhe inovar, tem o medo do novo, o frio na barriga, a chance de dar certo, a chance de ter que mudar no meio do caminho, né? Mas na sua opinião, Fernanda, o que é inovação? Então, inovação, eu até comentei esses dias atrás num podcast que às vezes a gente confunde com tecnologia e altos custos, né? As pessoas falam inovação, não vou inovar não. Vamos falar de empresa agora, né? Quando a gente vai falar de empresa, a gente fala, não vou inovar dentro da minha empresa, porque imagina, eles já olham para uma empresa que está com super sucesso, porque elas investiram muito dinheiro e foi isso que aconteceu e na verdade não tem nada a ver. Inovação para mim é você olhar para aquela situação, para aquele processo, para aquela empresa, do jeito que ela está e tirar algo que seja burocrático para torná-la mais ágil, com melhores resultados e com mais eficiência, né? Então, e como que a gente faz isso? A gente viu aí a questão de Uber, né? Algumas dificuldades que tinham, então eu vou fazer. Já existia táxi, gente? Já existia. Mas dessa forma, não. Então mudou o processo, mudou a forma de mostrar, de colocar isso para as pessoas. E várias outras empresas que surgiram aí no decorrer. Então, quando eu falo inovação, eu gosto muito de falar também que a parte de inovação é você olhar para dentro do seu negócio, né? Para quem está aí, que tem empresa, agora, nesse momento que a gente está vivendo, como que eu faço para inovar? Se eu, às vezes, tenho que demitir, se eu não estou conseguindo pagar as contas. Se você tem um celular hoje dentro da sua empresa, se você tem um Instagram da sua empresa, se você não tem, corre fazer, porque não tem como ficar sem. Se você tem um WhatsApp da sua empresa, tem vários canais. Só vou falar desses três. Se você tem essas três coisas, você pode inovar dentro da sua empresa. Como que eu posso inovar? Inovar na forma de expor seu produto, de falar sobre a sua empresa, de contar histórias. O storytelling que é tão famoso aí. Então, assim, eu posso inovar fazendo isso? É óbvio que pode. Se eu não fazia, eu olhei para a minha empresa, identifiquei que isso é uma coisa burocrática, não funciona e não está trazendo resultado, então vou criar um processo diferente. Eu vou criar uma nova maneira de expor aquilo. Hoje, algumas lojas, né, agora a gente já está aí com essa liberação do comércio, mas existiu um período que a gente ficou totalmente fechado. E aí, como que eu vou fazer para poder produzir resultado? Então, como eu falei, né, se eu tenho um Instagram, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma live. Mas eu vou fazer de qualquer jeito? Para vender de qualquer jeito? Para oferecer de qualquer jeito? Não, eu tenho que pensar. Fernanda, mas eu sou dona do meu negócio, né? Eu sou a empresária. E eu não consigo ter essa facilidade de me expor. Como que eu faço? Você volta para dentro do seu negócio, estando físico ou online, né? Virtual ou presencial, e conversa com as pessoas que estão dentro do seu negócio, se não for você a única que está dentro dele, mas conversa com as pessoas, porque você vai identificar com toda certeza alguém que é apaixonado por fazer vídeo, alguém que gosta de falar, alguém que gosta de fazer, contar as histórias para o seu cliente e que vai fazer com que o seu produto chegue até o teu cliente final. Agora, se você é a única dona, não tem mais ninguém, é você que faz a venda, é você que faz a compra, é você que monta a vitrine virtual e tal, você vai ter que buscar ajuda. Como? Fazendo cursos, fala com a Érica para se desenvolver também, né? Vai para o Hospital da Alma. Mas assim, busca aquela criatividade que talvez em algum momento, quando você era mais nova, você deixou de ter. Ou por alguma questão, que daí tem que ser estudado um pouco mais profundo, mas lá atrás aconteceu alguma coisa, alguma crença que você bloqueou e acabou não desenvolvendo essa parte criativa. Mas a inovação, gente, é criatividade pura, é você olhar para aquilo que você tem e pensar como que eu vou fazer diferente. Só que um detalhe bem importante aí é que a gente às vezes pensa assim, tá, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso investir, não tem como fazer. Vou falar para vocês, trabalhei 4 anos dentro da primeira loja de laboratório do país, que foi a Sapati. A gente não tinha muitos recursos lá para fazer as coisas acontecerem, mas o que a gente fazia? A gente criava. A gente chegava ou antes do horário,
ou durante um horário que dava para a gente fazer esse bate-papo, sentava lá nos puffs mesmo e conversava. Como que a gente pode fazer para melhorar o resultado? E aí, você enquanto líder ou dono, deixa o teu colaborador falar. Escuta ele um pouquinho, porque ele tem as respostas. Isso também faz parte da inovação, né? Porque talvez a burocratização do processo pode ser até você mesmo, né? Não deixando o teu próprio colaborador criar novas formas de melhorar o teu próprio resultado, né? E talvez mostrar aí o teu propósito, que é tão nobre, mas talvez não está sendo tão explicado para todas as pessoas que merecem conhecê-lo. Então, fique atento em relação a isso, né? As pessoas que trabalham com você e como que você pode fazer com que elas produzam esses resultados utilizando os talentos individuais de cada um. Na página lá do Foca no Varejo, eu estou postando agora e eu falei, vou abrir os segredos da Sapatia para todo mundo. Quais são os segredos? Não tem muito segredo, gente. Vocês vão ver no decorrer, quem estiver acompanhando a página lá. Mas estou contando todas as ações que nós fizemos com os resultados que a gente teve, que foram resultados extraordinários. Por quê? Porque as pessoas que fizeram acontecer. Não foi máquina, não foi só tecnologia. A tecnologia ajuda, ela é um meio, ela é um caminho para nos empoderar, escalar, né, fazer o nosso negócio chegar mais longe. Mas para o nosso negócio acontecer e as pessoas conhecerem ele, a gente precisa das pessoas que estão ali e precisa que elas falem sobre o assunto. Então, é importantíssimo. A primeira coisa de uma empresa é saber qual que é o propósito e colocar a mão na massa para, junto com o teu time, né, com a tua galera, fazer essas reuniões que eu chamava lá de tempestade de ideias. Né? O que é tempestade de ideias? É deixar a criatividade fluir mesmo. Ai, Fernanda, mas eu pensei em fazer dessa forma, o que você acha? Vamos fazer? Porque se eu não sei o resultado do que a pessoa propôs para fazer, eu só vou saber se eu tiver que dar o próximo passo da ação ali, né? Mas eu só vou ter resultados, medir resultados, saber se foi bom ou não a ação, a inovação que foi feita dentro da empresa, colocando ela em prática. Sem isso, não tem como a gente saber. Com certeza. Me empolguei aqui, viu, Érica? Porque eu gosto desse assunto, né? Você sabe. Eu vou deixar. Na hora que você tá empolgada, eu deixo você. Na hora que eu empolgo, você deixa eu. Tá combinado, né? Eu ouvindo você falar, eu tava vindo pra casa e a Jéssica tava comigo. A Jéssica trabalhou comigo no hospital. Eu era líder dela na época. Ela falou assim, nossa, eu nunca vou esquecer de uma reunião que a gente sentou pra discutir como ia resolver a situação. Até falei pra ela de uma frase que é do Steve Jobs, que ele fala assim, não faz sentido a gente contratar pessoas inteligentes para dizer para elas o que elas têm que fazer. A gente tem que olhar para o nosso capital humano, gente, vocês aí que têm empresas, como as grandes mentes pensadoras do nosso processo de trabalho. E todo ser humano, ele tem a necessidade de se sentir envolvido no processo de tomada de decisão. E pensando de uma maneira de gestão de desenvolvimento de competência, habilidade e resultado, quando alguém ajudou a encontrar uma solução, a força de investimento, de energia, de capacidade que essa pessoa tem para implementar aquele projeto e fazer dar certo é muito maior do que você, enquanto gestor, encontrar uma solução e ir lá e falar assim, olha, a gente mudou tudo, a partir de agora a gente vai fazer assim. E por mais que você tenha essa visão, ajude essas pessoas, então, a, junto com você, enxergarem essa realidade sobre todos esses pontos de vista. Inovação não é você comprar uma esteira nova, um computador novo, um sistema novo. Também, em algum Piscina de bolinha. Talvez. Puffs coloridos. Isso. Talvez toda essa parte de material e equipamento faça parte, né, de um processo de implantação de inovação, mas não é só isso, né? A gente tem percebido, né, a gente está implantando o Hospital da Alma agora, né? Nós começamos em fevereiro e a gente está fazendo mudança, inovando na maneira de conversar com as pessoas, pensando em novas estratégias, porque o mercado também está mudando. Então, às vezes a gente está tão apegado a metodologias antigas, o sempre foi assim, a síndrome da Gabriela, medo de tentar. E não tenha medo de errar, gente. Erre rápido e corrija mais rápido ainda. Mas se você busca resultados diferentes, num cenário diferente, você vai ter que fazer algo diferente. Não vai ser fazendo as coisas do mesmo jeito que você vai encontrar novas estratégias, novos caminhos, novos clientes ou, né, o que seja. Então, essa flexibilidade, essa capacidade de ouvir muito mais do que falar, né, a gente precisa ter para conseguir enxergar
aquilo que a gente ainda não viu. E muitas vezes, a Fernanda vai concordar comigo, o que precisa de recurso é muito pequeno. A maior parte dos recursos estão dentro da nossa cabeça. E aí a gente para 5 minutos em pé, focado em resolver um problema. Cada um fala uma coisa. A gente fala, nossa, como que a gente tinha pensado nisso ainda? E aí faz, e acontece, e funciona. Só que primeiro a gente precisa desfocar do problema. Aí por isso que precisa de fé. Porque eu preciso acreditar que vai dar certo. Se eu ficar pensando que vai dar errado mesmo, porque você vai agir para ser congruente com a sua mente. Vai fazer dar errado para falar assim, viu? Eu não falei que ia dar errado, né? Mas foi Eu tava você. certa. Eu tava certa. O ego velho do nariz, né? O Falando, ego. eu tava certa. Então, você precisa contemplar, né? Eu falei hoje para uma cliente, vou falar para todos vocês aqui agora. Diante de uma situação, você pensa sempre assim, ó, como pode melhorar? Se ela for boa, como pode melhorar? Se ela for ruim, como pode melhorar? Nunca, 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 nunca pare no problema. Porque o problema já está instalado. Você não vai crescer se você ficar nele. Ele é a escada. Pensa assim, olha, é degrau para eu subir. Como que isso aqui está me ajudando a crescer? Como que isso aqui está dando oportunidade? Uma frase que eu aprendi num curso que hoje eu penso, olha, que presente que Deus me deu e eu nem sabia, nem estava pronta para aquele presente, mas eu estou usando ele agora, né? Sabe quando você ganha roupa grande de um Natal para o outro, você vai usar só lá perto do outro Natal? Foi isso que Deus fez comigo, mas com 10 anos de antecedência. O curso falava assim, toda crise tem uma oportunidade do mesmo tamanho. E eu nunca tinha vivido uma crise, né? Não eu, né? Mas o mundo, eu acho, né? Como essa. Eu penso, tamanha oportunidade, né? E é só a gente olhar e tentar enxergar como que para mim. E daí não é para o mundo. A chance, a oportunidade sempre é para você. Não saia. Esse é o melhor momento de você olhar de dentro para fora o que está trazendo de possibilidade de inovação para você. Primeiro para você enquanto ser humano e depois para você enquanto empresa, enquanto negócio, enquanto CNPJ. Mas primeiro, antes do CNPJ, vem o seu CPF, a sua identidade, o seu valor humano. E agir, Fernanda, ação. O que é isso? Por que nós vamos falar de ação depois de falar de fé e de falar de inovação? Ai, meu Deus, ação, gente. Ação é a Fernanda 360, né? O que é agir? Agir é a gente estar preparado sempre e pensar, bom, eu tenho fé, vai dar certo, né? Inovei, fiz diferente. Agora tem que colocar a mão na massa, fazer acontecer. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu dentro da Sapati. Quem tiver aí que trabalhou na Sapati, confirma para mim, por favor, através dos comentários, se é verdadeira essa história. Então, nós tivemos um evento em Cascavel. Não sei se vocês conhecem o Pedro Superti. Ele é um especialista em marketing de diferenciação. Ele fala muito dessa questão de experiência diferenciada, de ser autêntico, né, de contar as histórias. E eu me apaixonei pela palestra. Então, ele fez a palestra, beleza? E ele ia ficar um dia em Cascavel, porque algumas pessoas daqui, algumas empresárias, compraram um curso há um tempo atrás e ele veio visitar essas pessoas que participaram desse curso. E o meu sonho, né, enquanto ser humano, naquele momento, era que Pedro Superti, óbvio, fosse até a Sapati para conhecer o projeto. Conhecer as meninas, porque eu falava tanto deles, usei vários treinamentos que ele passava através do canal dele lá para treinar as meninas, né, para treinar nós lá em oferecer a melhor experiência para as pessoas que estivessem lá. E aí o que aconteceu? Eles disseram que não daria para ir. Falei, não, como assim? Vai dar certo sim. Fé, acreditar, vai dar certo, ponto. Tá, beleza. Qual que é a próxima etapa? Eu não posso fazer igual todo mundo faz, que é simplesmente falar, aceitar, né? Tipo, ai, não vai vir, não vai dar e tal. O que eu fiz? Falei, peraí, meninas, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos gravar um vídeo e vamos enviar para ele. Porque daí eu consegui um contato pessoal da esposa dele, falei, vamos enviar o vídeo, ele vai se comover com o vídeo, será que ele vai assistir aqui, né? Vou marcar ele depois, tá, Érica, pra ele assistir isso. Pode marcar. Porque ele não sabe dessa história, eles não sabem dessa história. Daí o que acontece? Essa história são os bastidores. Falei assim, ele vai se comover com a situação, né? E vai chegar até a empresa lá para conhecer. E aí, gente, ele não foi, né? E a esposa dele mandou uma mensagem e falou assim, olha, ele tá bem cansado hoje e tal, mas eu vou conhecer a loja. E eu falei, tudo bem, óbvio, né? Ótima a esposa dele, mas é óbvio que a gente queria que ele viesse. Por quê?
Porque a minha intenção com a vinda deles lá até a loja é uma pessoa especialista em marketing de diferenciação. Se eu conversasse com essa pessoa meia hora, ela poderia me dar muito mais insights, né? E ela vendo na prática como que era o negócio lá, a empresa. E aí, 5 horas da tarde, esse homem não chegava, as meninas falavam, Fer, a gente acredita em você. A gente tá com você, mas eu acho que não vai dar hoje. Daí eu falei, gente, não, vamos lá, força, fé que vai acontecer. E a gente tinha essa questão de fazer até orações lá na empresa antes de abrir. A gente tinha um momento bem especial lá, né? E aí foi, gente. Juro pra vocês, eu tava atendendo uma cliente. Esse ser com a esposa dele passou da frente da vitrine. Meu, eu dei um grito enorme. Falei, meu Deus, não acredito, que especial. Ele foi até a empresa, ele ficou 2 horas. Sabe o que é ter uma mentoria de 2 horas com uma pessoa que você admira, respeita, né? Um especialista do mercado, do Brasil, um dos maiores, né, em marketing de diferenciação do nosso país. Estar com você 2 horas, batendo um papo, você pegando todos os insights, tirando dúvidas. Então, qual que foi a ação aí? A ação foi, vamos inovar, criar um vídeo diferente e enviar. E não desistir. Às vezes, a gente está dentro do nosso negócio e a gente faz uma ação, né? Vamos fazer uma ação lá, né? Uma propaganda, um lançamento de produto, alguma coisa, e não deu certo, não trouxe resultado. E a gente acaba desistindo, né? Na primeira vez que a gente vai lá e cria alguma coisa, a gente desiste. Gente, não dá para desistir. A gente pode fazer, não deu certo? Pensa em formas diferentes de fazer de novo, né? Como a gente falou ali, faz a tempestade de ideia com a equipe e busca informação. E se dentro da equipe, por exemplo, a gente não tiver algumas ideias diferentes, que pode acontecer, tipo, esgotaram as ideias. É difícil acontecer, mas vamos supor que aconteceu. Esgotaram todas as ideias. Gente, converse com outras pessoas. A gente não é sozinho dentro do nosso varejo. Quantas lojas, quantas empresas? Ah, mas eu vou conversar, a ideia é meu concorrente. Concorrente? Peraí, se você está no mercado pensando em concorrer com outro, de concorrente, de briguinha de preço, você já está fora. Hoje a gente está vendendo o que é valor, a gente está contando história, a gente está mostrando experiência para o cliente. Então, se eu estou na questão de preço, eu estou fora do mercado, isso é um fato. A gente ia visitar posto de combustível, né? Supermercado, padaria, para identificar a forma que eles atendiam, o que eles faziam de diferente, o que eles falavam. E a gente voltava para a loja e falava, nós tivemos um insight, vamos fazer isso? Vamos. Colocava em prática e aconteciam as coisas. A gente teve resultado positivo em todas as ações? É óbvio que não, a gente errou muito. Nossa, na largada nós erramos, para vocês terem uma noção. Mas está tudo bem, a gente aprendeu tanto e a gente pode compartilhar isso com as outras lojas, com os outros lojistas, que foi super positivo para a gente. Então, a ação é não ter medo, né? Que daí vem da fé também ali, né? De acreditar que vai dar certo, mas não ter medo de ousar e de fazer, né? Ah, mas será que as pessoas... se eu já ficar com isso, será que as pessoas vão gostar? Será que... Você não sabe. Se o será é que você não sabe, então faz. Se as pessoas não gostarem, você para. Faz o próximo. Se as pessoas gostarem, você teve um super resultado, daí você vai lá e fala, gente, vou dar testemunho. Fiz uma ação X, bombou, explodiu. Eu fiz com as meninas lá uma ação dentro da loja que eu pensei assim, nós fizemos lá nosso bate-papo, aí eu errei, né? Vou contar para vocês que eu errei. Fizemos o nosso bate-papo, café da manhã lá e tal, se empolgamos e tal, as meninas deram um monte de ideia, daí eu pensei, será que essa ideia e tal... E era a gente precisava tomar uma decisão muito importante para produzir um resultado X. E aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Será que a gente vai fazer assim? Aí, pensando, não. Eu tentei convencer as meninas que elas estavam não tão certas, né? Que elas estavam erradas. E aí nós fizemos a ação. O que aconteceu? Não aconteceu o resultado. Aí eu tive que voltar para dentro da equipe e falar, gente, me desculpe, errei. Falha técnica. Então, pedi desculpa, erramos e tal, beleza. Daí, fomos fazer a ação. Aí elas conversaram de novo, eu conversei, eu falei, vamos fazer desse jeito dessa vez. Vocês vão lá dentro da salinha, batam o papo e decidam vocês. E aí elas vieram com uma ideia pronta. Fernanda, essa é a ideia. Daí nós colocamos em prática, foi o melhor resultado de toda a história da Sapati. Ou seja, gente, o resultado está dentro da equipe. A gente, enquanto líder, a gente tem que entender que nós somos gente também, a gente acerta e erra. Mas a gente tem que dar a oportunidade para as pessoas, para elas agirem de verdade. Eu sei que tem um monte de gente que está ouvindo aqui, assistindo a gente, que talvez tem as empresas e tem medo de fazer live, fazer alguma coisa diferente agora, principalmente nesse momento. Mas, gente, começa, dá o primeiro passo. Eu tinha muita vergonha de fazer os vídeos que eu fiz lá,
Depois, meu Deus do céu, a coisa fluiu, aconteceu muita coisa divertida, né? Mas se eu não tivesse dado o primeiro passo e tivesse esperado, talvez até hoje eu não estaria nem fazendo live aqui, né? Talvez nem live não estaria fazendo. Mas, então pensem muito nisso. Se você tem dificuldade de falar, mas você quer falar, busca ajuda, faz um curso de oratória, fala com a Érica, faz uma sessão ali para você conhecer o trabalho do Hospital da Alma, mas vai se desenvolvendo, que aos pouquinhos você consegue sim proporcionar coisas incríveis para a sua equipe. Porque as empresas que vão se destacar daqui para frente, e prestem muita atenção nesse detalhe agora. Nós já passamos um ano de pandemia. Eu pergunto para quem tem empresa, quanto desse um ano você investiu em desenvolver a sua equipe? Quanto de tempo você investiu para desenvolver a sua equipe? Essa pergunta, porque, gente, se a gente não tiver preparado, desenvolvido, entendendo o porquê do nosso negócio, ele não vai ter sucesso, ele vai parar mesmo, isso é um fato. Por que ele vai parar? Porque o mercado mudou, o cenário é outro. Então eu preciso me inovar, eu preciso ter a fé para acreditar que vai dar certo sim, mas eu preciso agir, porque se eu não agir, eu não tenho resultado diferente do que eu já colhi até agora. Fica a dica aí, né, galera? As pessoas são as pessoas. O tesouro da sua empresa não é o capital que você investiu para comprar o prédio, as máquinas. Tudo aquilo não funciona se as pessoas não funcionarem. Tudo aquilo, eu sempre falava dentro do hospital, eu estava dentro do hospital com o maior parque tecnológico, com o maior valor investido em infraestrutura, em medicamentos, em tudo que vocês imaginarem de tecnologia de ponta, mas aquilo era um elefante branco morto se as pessoas não estivessem lá dentro dando o seu melhor. Então eu poderia ter tudo, e hoje eu postei uma coisa que é o que move meu coração. A gente tem que sim estudar, dominar técnica, entender de mercado, saber de tudo isso, mas quando a gente fala de ser humano, a gente tem que conseguir acender uma luzinha, que é a alma da pessoa. É algo que move ela, é algo que mexe com a fé dela, é algo que faz com que ela acredite que é possível algo que ela ainda não acreditava ou que ela tinha deixado de acreditar por algum motivo. Se você conseguir fazer com que o seu produto, o seu serviço, a sua marca gere isso no coração das pessoas, você não tem concorrente. Olha o que a Coca-Cola faz. Apesar de ela já ser a Coca-Cola, ela provoca emoção. Ela faz a gente chorar no Natal com aquele urso bebendo Coca-Cola todo ano. Mas ela consegue ativar aquilo que existe de sublime dentro do ser humano, que é o que move qualquer pessoa, que é o amor, que é a família, que é, enfim, a transcendência. Não é o produto em si, não é a fachada da tua loja, não é a cor do uniforme que você vai usar. Tudo isso só vai fazer sentido se isso estiver conectado a um profundo desejo de transformar. A hora que a pessoa usa o que você oferece, seja serviço, produto, o que seja, ela se torna alguém melhor por causa disso. A fé, gente, nos faz enxergar aquilo que os nossos olhos humanos não veem, né? Quando a Fernanda estava falando de ação, eu lembrei do significado da ação. Olha que loucura que eu vou fazer aqui agora, né? Numa ação jurídica, por exemplo. Quando você entra com uma ação, é porque você está requerendo algo que é direito. Então, quando você... Olha, chega a me arrepiar agora. Ai, Deus! É isso. Você tem que requerer o seu direito de ser quem você é. Se você em algum momento parou com isso, parou de ser a sua essência, parou de ser a sua verdade, se você abriu mão daquilo que é valor, você agir, você entrar em ação, é você ir para o mundo e falar, não, eu não vou aceitar menos do que Deus falou que eu tenho direito. Eu sou filho, eu não sou qualquer um. Eu fui, o preço pago para que eu estivesse aqui hoje já foi muito alto, então já acabou todo sofrimento, toda mágoa, todo ressentimento, tudo isso já foi pago. E você está aí sofrendo uma identidade falsa, né? Porque você ainda não sabe quem você é. Requeira o seu direito.
Vai fazer todo sentido você inovar. Você vai acordar todos os dias motivado para fazer o que quer que seja. Se você estiver fazendo algo que tem alinhamento com o seu propósito, que fortalece a sua verdade. Agora, se você estiver vivendo uma vida de mentira, você vai chegar lá para mim, como chegam inúmeros clientes, e fala assim: eu tô cansado. Eu tô cansado de viver uma vida que não sou eu tô cansado de viver uma farsa, eu tô cansada de falar daquilo que eu não acredito, eu tô cansada de ser cobrada por resultados que eu não consigo entregar, porque eu já tô dando o meu melhor faz tempo, mas o meu melhor naquele lugar não é o meu melhor nem Não de é? longe, porque não é o meu lugar, aquele lugar. Então, você precisa conhecer você de dentro para fora. Você precisa se conectar. Eu não gosto de falar para as pessoas o que elas precisam, que parece que eu estou soando um tom autoritário, né? Mas não é. É uma coisa de coração humano para coração humano. Você não vai conseguir ser feliz se você não estiver sendo quem você é. E você não vai conseguir nem ter fé. A sua fé vai começar a ir para um ralo, porque a sua vida vai dar um contra-testemunho daquilo que diz a Bíblia, porque Deus tem uma história de amor para você, uma história linda para você, e não uma história de sofrimentos, angústias e amargura. Então, para que você fortaleça a sua fé, é preciso que você olhe para dentro, para que você consiga inovar tomando banho. Tenho certeza que a Fernanda deve ter altas ideias tomando banho. A Fernanda, você conversar com Nossa. ela meia hora, você vai conversar com ela, vai achar uma solução para o seu problema. Por quê? Porque ela inova naturalmente. Ela já está inovando, né, o tempo inteiro. Mas por quê? Porque ela tem conexão. Ela está conectada com a fonte. Se ela se conecta com a fonte, gente, a gente se conecta com o todo. E aí agir é um desejo, você quer ir lá e fazer para ver o que vai dar de resultado, para você falar assim, viu? Viu? Tem jeito sim, né? E você encorajar outras pessoas, servir, transformar, é muito grandioso. E nesse momento, nunca houve tanta necessidade que a gente, ó, 18 pessoas aqui, que a gente consiga iluminar o mundo, que a gente consiga levar esperança, levar essa fé para outras pessoas. A gente está com um curso aberto, Fernanda, a cura através da gratidão, né? Já fiz minha inscrição. Isso, a Fernanda está inscrita e já ganhou prêmio porque indicou a pessoa e ela ganhou lá uma avaliação ainda personalizada. Muito obrigada, Fernanda, por todo o apoio. Eu tenho certeza que esse curso vai ser transformador na sua vida também. Mas o que eu tinha percebido? Que as pessoas não estavam sabendo o que isso significava. Eu fiz uma live ontem não, domingo, tô perdida nos dias. Domingo de manhã, e a gente começou a falar, e as pessoas ficaram malucas. Falaram, Érica, eu não imaginava que a minha rinite tem a ver com o ambiente de trabalho que eu tô indo, né? Que eu me sinto mal lá por causa disso. Gente, a nossa doença e a nossa cura estão dentro da nossa mente. E enquanto a gente depositar no braço do outro, a responsabilidade por nos curar vai continuar. Faltando leito em hospital, não só por causa de Covid, porque sempre faltou leito em hospital, tá, gente? Não é uma novidade agora, não. Agora, claro que tá faltando mais, mas já sempre faltou. E vai continuar abrindo farmácia em cada esquina. Tem uma amiga minha, né? Ela falou assim, Érica, ela falou, tô assustada com o tanto de farmácia que tem em Cascavel. Eu falei, pois é. E não vai piorar, não vai parar por aí, vai piorar, porque as pessoas estão desacreditadas delas mesmas, do poder que elas têm sobre elas mesmas. E aí a gente cultiva doenças dentro do nosso coração, as mágoas, os ressentimentos, as raivas, tudo aquilo que a gente não gerencia, em algum momento precisa explodir para fora e vai virar doença, com certeza. Então, eu percebo o quanto que a gente precisa fazer momentos como esse aqui, né? Levar conhecimento para as pessoas, abrir a mente, acolher a dúvida e dizer, olha, gente, qualquer problema tem solução, qualquer problema. Mas a gente precisa querer olhar para isso. Não adianta a gente ficar fazendo de conta que tá tudo bem ou esperando a tempestade passar. No momento da tempestade é hora de dançar na chuva, aprender a surfar, né? Encontrar o que fazer com essa água que a tempestade está trazendo. É olhar para o momento atual e aproveitar ele da melhor maneira possível. Porque a tempestade vai passar? Vai, né? Mas como é que você vai estar depois da tempestade? É isso que, na verdade, eu quero que você se preocupe, tá? Fernando, estamos encerrando aqui as suas palavras finais aí.
Ai, meu Deus, eu queria contar uma história, acho que não vai dar tempo, né? Ele Conte, conte, encerra. conte, 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 Então, eu conte. vou contar bem rapidinho uma história para vocês que aconteceu sobre propósito. Quando você tem uma empresa, você pensa nos resultados, é óbvio. Mas não esqueça de dar bons exemplos sobre os valores que você cultiva dentro dela. Por quê? No exemplo que eu tinha lá da loja, o que a gente tinha como propósito? Fazer a diferença na vida das pessoas. Ok? Ok. O que aconteceu? Num sábado, nós recebemos um menino chamado. A Sara tá aí na live, ela vai saber dessa história. Recebemos um menino chamado Gabriel. E ele estava vendendo, sabe aquelas balinhas, gominhas? E ele chegou na porta da loja, daí ele falou: querem comprar a balinha e tal, não sei o quê. Eu falei: como que é teu nome? Gabriel. Eu falei: Gabriel, entra aqui. A loja muito bonita, né? A loja imponente. O menino ficou meio sem jeito e tal, mas ele entrou. Quando ele entrou, eu peguei a caixinha de balinha dele, ele ficou me olhando, pensou: meu Deus, será que ela vai pegar minhas balinhas, né? Peguei as balinhas dele, coloquei na lateral e dentro da loja a gente tinha um espaço de divertimento, que era um videogame. Gabriel, você gosta de videogame? É óbvio que gosta. É óbvio, né? O que eu fiz? Gabriel, então senta aqui, você deixa suas balinhas aqui e você vai curtir um videogame agora. Joga uma partida, quero ver se você vai ganhar. Daí ele ficou me olhando todo assustado, pegou o controle e começou a jogar. Pedi pra ele se ele queria chocolate quente ou um café lá, aqueles café mais chiquezinho lá. Daí ele queria um chocolate quente. Preparei um chocolate quente para ele, peguei um bolo, que a gente sempre no sábado tinha bolo, né? Quem ia lá sabe que sábado tinha bolo. Pegamos um bolo, cortamos um pedaço e entregamos na mão dele. Ou seja, ele ficou ali meia hora mais ou menos. Depois a gente comprou algumas balinhas, né? Porque ele ia ter que justificar para a mãe dele, né? Onde que ele parou meia hora e não vendeu nada, né? E aí nós perguntamos a idade, se ele estudava, se ele era um bom aluno, se ele morava com os pais. A gente fez várias perguntas ali para entender e a gente falou para ele: Gabriel, estuda, estuda muito, porque você vai poder chegar onde você quiser, mas você tem que estudar. E seja sempre um menino que respeita os seus pais, porque você vai longe. Nunca esqueça disso. Eu não sei como está o Gabriel hoje, mas eu sei que nós fizemos a diferença na vida do Gabriel. O que eu quero contar com essa história? Gente, se você tem um negócio, qual é o seu propósito? E compartilhe esse propósito, que ele esteja no DNA das pessoas que estão dentro da sua empresa, para que ela não pense só no lucro, porque o lucro vai ser uma consequência, você pode ter certeza disso. Vai ser uma consequência do que você vai entregar lá dentro. Mas essa diferença que a gente fez na vida do Gabriel mostrou para o nosso time também o quanto é importante a gente olhar para o ser humano, o quanto é importante a gente cuidar das pessoas, independente se ela vai nos entregar alguma coisa. O Gabriel não comprou nada naquele dia, mas pode ter certeza que talvez a gente plantou uma grande semente no coração desse menino. Então, gente, não esqueçam disso, sabe? Mostrem para a equipe de vocês os valores que vocês têm, que vocês preservam dentro da empresa e o propósito do porquê que vocês estão lá dentro. Se é fazer a diferença na vida das pessoas, faça de verdade, de fato, porque o resultado ele vai vir, tá? E de forma abundante, mas você precisa acreditar. É uma Ai, história linda. gente, Tô tem tanto. apaixonada por ela. E eu sou apaixonada. Já tinha ouvido você me contar uma vez, né? Mas eu penso que assim, ó, quantos Gabriel, né, estão por aí, quantas pessoas que eu sempre penso que não importa o que tenha acontecido até aqui, a gente sempre pode dar um novo sentido para a história de alguém, né? Hoje eu tive uma sessão assim com uma pessoa que ela chegou para mim de uma forma muito difícil, né? Até falei, parabenizei ela, porque ela falou assim: eu preciso. Eu lembro que ela falava para Jéssica: eu preciso, Érica, mas eu não tenho, Jéssica, mas eu não tenho como pagar, eu não tenho esse valor, né? E aí você falou isso agora aí do lucro, né? Do resultado. Eu falo que quando você sabe qual é o propósito da sua empresa, você sempre vai encontrar uma forma de entregar o valor independente do preço, né? E que o preço é negociável, o valor nunca é. Você não vai abrir mão de entregar o valor por causa do preço. E essa pessoa estava numa fase muito difícil, né? Como muitas pessoas estão enfrentando muitos medos agora. E ela falou: eu posso pagar tanto por mês, né? Você pode me atender por tanto por mês? Eu falei: posso, não tem problema, a gente dá um jeito, né? Não é isso que vai afastar você do seu atendimento. E hoje, né, um pouco mais de um mês depois
do início dos atendimentos, ela me falou assim, eu nem consigo me lembrar de como eu estava antes. Hoje ela, graças a Deus, está muito melhor. No meio do processo, ela teve uma crise de ansiedade muito séria, ela pensou em se matar, gente. Então, assim, eu penso que o quanto às vezes a nossa mente, ela trai a gente nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, a gente perde o controle real, mas tem jeito. E eu tô falando isso para vocês, eu nem tinha programado falar isso, mas assim, do mesmo jeito que o Gabriel entrou lá na Sapati com um objetivo naquele dia e saiu de lá com algo muito maior do que talvez, né, o valor que ele levou do preço da venda da bala, mas o valor muito maior, né? Às vezes as pessoas vão entrar na sua vida, como as pessoas entram na minha vida, pelo que você entrega de valor. E que a gente sempre saiba ouvir, acolher e não perca a sensibilidade de sermos humanos. Isso é uma coisa que essa pandemia tem nos mostrado, né? Que um pouquinho antes até da pandemia começar o ano passado, numa conferência do Senac, a Suzana passou para a gente a respeito da humanologia, né, que era associar a tecnologia com as capacidades humanas, e o quanto isso já era necessário antes, agora a gente percebeu o quanto que a tecnologia entrou na nossa vida e entrou para ficar, mas que a gente não pode, não deve nunca esquecer que atrás de cada tela de celular tem um ser humano, que atrás de cada computador, de cada máquina tem um ou vários seres humanos, e que a nossa luta é sempre para evoluir enquanto humanos, né? Que nada pode tomar isso de referência, de preferência, de prioridade. E que a gente precisa se conhecer, né? O melhor que a gente vai entregar para o outro na nossa vida, seja para o cliente, seja para os nossos amigos, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, passa por quem nós somos. Então, quanto melhores nós estivermos, nós formos, melhor é essa entrega e mais plenos nós vamos nos sentir. A nossa jornada passa a ter muito mais sentido. E é isso que lá no fim das contas vai valer a pena, é o que a gente leva daqui, né? Um jargão velho, né? O que se leva da vida é a vida que se leva. E que vida você está levando e que vida você escolhe hoje levar para você inovar, agir através da base da nossa existência, que é a fé, porque a gente dorme e nem sabe se vai acordar amanhã, mas só o fato de a gente colocar o despertador para tocar significa que a gente tem fé que a gente vai acordar. Então, que essa fé só aumente a cada dia para você dar passos e voos cada vez mais ousados. Deixa eu ver o pessoal escrevendo aqui. Maravilhosas, obrigado, gente. Quando você valoriza o ser humano, a prosperidade e os resultados financeiros vêm automaticamente. É isso aí, Sônia. É a Sônia, um beijão, Sônia. Gratidão, Fer, mais uma vez. Uma honra ter você Gratidão. aqui. É sempre, né, um momento de crescimento, acho que mútuo aí para todo mundo. E é assim, gente, as portas do Hospital da Alma estão abertas com restrições, né, pandêmicas, mas abertas. É um espaço livre, aberto para vocês, é um espaço de reconexão. Se vocês ainda não seguem o perfil lá do Hospital da Alma, @Hospital da Alma, sigam lá e todo dia abasteçam um pouquinho o coração de vocês com dicas, com experiências e também nos visitem. Estamos abertos aí para curar de dentro para fora, pensando que a nossa vida, ela vale muito e a gente precisa cuidar daquilo que a gente é, daquilo que a gente tem e não ficar só pensando naquilo que a gente está perdendo, porque às vezes a gente está perdendo aquilo que nem vai fazer falta, né? A gente tem que só o que é bom permaneça. Beijo, fiquem com Deus. Beijo. Terça-feira que vem a gente tem live com o Juliano Gazola. Vamos falar sobre propósito de vida e liderança. Mais um passinho aí para quem lidera pessoas, saber que vocês não lideram só competências técnicas, vocês lideram sonhos. E quanto mais a gente souber disso, mais longe a gente vai junto, tá bom? Beijo, até terça que vem, então, na próxima live. Até, Fer! Até!